seja bem-vinda, muito obrigado, né, por ter vindo aqui na nossa emissora, na Rádio Cultura. E a gente vai falar aqui para 35 cidades a partir de Serra Talhada, que é o alcance aqui da nossa emissora da Rádio Cultura. Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde, Tony, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Primeiro eu quero agradecer, é uma honra estar aqui falando com toda essa população. Informação é poder. Com certeza. Deputada, vamos falar um pouquinho dessa agenda, né? Como é que surgiu esse convite de estar aqui hoje em Serra Talhada para falar de um assunto muito importante. Eu até falava antes de anunciar a entrevista no início do programa, de que a deputada engrossa esse caldo, né, das cobranças pela Delegacia da Mulher. Já enfrentou isso no dia a dia como delegada de polícia, né? Não aliviava para a bandidagem, né, para agressor, né? O seu perfil era esse quando estava lá na ativa, e queria que você pudesse falar um pouco dessa agenda e de encampar também essa luta pela delegacia tão sonhada desde 2008, que Serra Talhada clama ao governo do estado em relação à implantação, né, de uma delegacia dessa. Isso. O ano passado, em 2003, eu fiz uma indicação, uma solicitação ao governo do estado para a criação e implantação da Delegacia da Mulher de Serra Talhada. E por quê? Eu fui gestora do Departamento de Polícia da Mulher. Então, a gente tem hoje 14 delegacias. Não precisa, em todos os municípios, isso eu digo com muita tranquilidade, que se instale uma Delegacia da Mulher. Não tem nem condição. Tem municípios que dá para você fazer uma sala lilás. O que é que a mulher precisa? De um atendimento especializado, um atendimento qualificado, onde ela se sinta segura e atendida por pessoas que compreendam a dor dela. Sim. Só que vamos voltar a falar de Serra Talhada. Aqui são mais de 90 mil pessoas. Aqui, o número de registro de boletins de ocorrência vai aumentando ano a ano. E eu estou falando, Tony, das que registram. A nossa maior preocupação é as que estão caladas. É a subnotificação, que é infinitamente maior. Porque eu fui agora na delegacia, fui com Vera Gama, com a secretária na delegacia aqui de Serra Talhada. Então estava lá o delegado, me levaram para conhecer a sala lilás. Eu quero parabenizar a polícia junto com a prefeitura, que organizaram. Só que, veja bem, vamos supor, uma mulher sofre qualquer tipo de violência, ou é estuprada, ou é violentada, ou é agredida, ou é ameaçada. Você, quando entra na delegacia, primeiro na permanência ali, se atende tudo. Ali de uma pessoa que foi roubada, um estuprador, atende ali um homicida, né? Um homicida, alguém, um traficante, é tudo ali, tá tendo flagrante, cheio de polícia. Como é que a mulher vai chegar ali, na frente de um monte de gente estranha e vai dizer, olha, é porque eu fui agredida? Primeiro tem a vergonha, ela se sente humilhada, ela não tem coragem, então dali mesmo ela dá meia volta e vai embora. E quando você tem uma delegacia especializada, porque, gente, vocês precisam compreender, eu gosto de falar, a mulher não quer privilégio. Sim. Que eu me preocupo muito com isso, que as pessoas têm que ter informação correta. Muita gente, não, mas por que a mulher quer privilégio? Privilégio, meu filho, leva tapa na cara é privilégio? Isso não é privilégio. A mulher precisa, ela tem um direito a uma igualdade que a gente não tem. Então, como é que a gente vai ter isso se o agressor não for punido? Se ele não for punido, se ele tiver a sensação de impunidade, ele vai continuar agredindo aquela mulher e o filho dele agredindo a outra mulher, e vai chegar no século XXI como hoje, a gente não consegue vencer essa violência. Primeira coisa que precisa, proteger a mulher e punir o agressor. Porque aí você está mostrando o que acontece com aquele que agride mulher. Então ele vai começar a temer a lei. Mas o que acontece hoje? As mulheres estão caladas com medo, não tem um lugar onde ela se sinta confortável e segura para denunciar. Numa delegacia onde entra todo mundo, ela não vai se sentir segura para denunciar. E terceiro, essa mulher é uma potencial vítima de feminicídio. Porque o feminicídio não é do dia para a noite. Ele é um ciclo que começa com um grito, chega lá, vai passando pela agressão física e chega na morte. E a gente alcançando essa mulher, a gente evita. E como é que vai alcançar? É pela porta da delegacia. É o primeiro lugar que muitas vezes a mulher entra. Ela não tem muitas vezes a informação correta. O que é que ele diz todo dia? Se me denunciar, eu lhe mato. Ele ameaça a mulher todo dia e essa mulher tem medo. Mas se disser, olha, a partir de agora, Serra Talhada, divulgação em massa, tem uma delegacia, um local especializado para lhe atender, para lhe acolher, porque a rede aqui funciona muito bem. Eu vim agora de um evento onde estava lá a Secretaria da Mulher, estava a OAB, estava o Movimento de Mulher, Polícia Civil, Polícia Militar. Então a gente vê que aqui funciona bem. O problema é você identificar essa vítima.
Como é que a secretária da mulher vai saber qual é a mulher lá na zona rural que está apanhando? Como é que a polícia militar e civil vai saber a mulher? Mas o vizinho sabe, a família sabe, a rede de apoio sabe. Só que essas pessoas, se não tiverem lugar seguro para levar, não vão levar essa mulher. Vão deixar o que está acontecendo. Aí a mulher se sente cada vez mais sozinha, abandonada, e ela continua apanhando até morrer. E isso é injusto. Então, a prefeita ligou para mim, me convidou para esse evento aqui. Tem já uma petição aqui. Eu peço para você, gente, só 400 pessoas assinaram essa petição. A gente tem aqui mais de 30 mil mulheres aqui no município. E ainda digo mais aos homens que estão me ouvindo, isso não é uma luta de mulheres, isso é uma luta de homens e mulheres contra a violência, porque os homens que estão me assistindo agora têm filhas mulheres, têm irmãs, todos nasceram de uma mulher. Então, se vocês não entrarem na luta junto com as mulheres, pode chegar na tua casa. E eu sei que você não quer isso, nem a gente quer. Então, eu convoco os homens, assinem, porque a gente mostra força, a gente mostra que a população, ela está cobrando, porque a força da população, do movimento é muito grande. É difícil na luta das mulheres chegar alguma coisa pra gente sem ser com muita luta. Só que a gente não está simplesmente lutando por lutar, a gente está mostrando por estatísticas, por números, a necessidade de uma cidade que tem mais de 90 mil habitantes. Se você for ver, Tony, tem municípios que a violência é bem menor do que aqui, tem delegacia da mulher. Exatamente, era isso que eu ia falar agora, deputada. São essas coisas, né? Claro que a gente aqui não está dizendo que essas cidades, em detrimento da Serra Talhada, não deveriam ter. Na verdade, se puder ter, também, né? É importante, né? Para isso. Mas é isso que a gente não consegue compreender como cidadão de Serra Talhada, como várias pessoas, né? Você citou Vera Gama, secretária da Mulher. Vera, quando foi vereadora, já era luta dela, né? Nesse processo todo de implantação de uma delegacia da mulher. Claro que tem todo esse apoio, como a deputada colocou, essa boa vontade da delegacia de Serra Talhada, mas não é a mesma coisa, né? Como a deputada colocou, tá todo mundo, não tem um atendimento, né? Muitas vezes a mulher se sente coagida, né? Em dizer alguma informação que seja relevante para a investigação, né, do caso dela, né, justamente por conta que ela está no mesmo ambiente que tá outras pessoas, né? Então é justamente isso. A gente não consegue entender que são dados, né, que estão lá. Se você for acessar os dados da SDS, se ver os números de Serra Talhada, tem um número muito alto, né? Foi a primeira coisa que quando a deputada chegou aqui nos estúdios, gente, foi falando disso, né, dos números que são altos de violência doméstica na cidade, né, na nossa cidade, e que só por conta disso já se justifica a implantação de um órgão desse tão importante, né? E outra coisa, Tony, isso também interfere na segurança de Serra Talhada. Vindo a delegacia agora, mais da metade das ocorrências da delegacia, porque tem a sala lilás, é muito bom, só que é o mesmo delegado que atende, que faz as ocorrências da Lei Maria da Penha, e ele faz de todos os outros crimes, dos homicídios, do tráfico de drogas, do ladrão, que é o roubo, da criança e adolescente. Então, mais da metade das ocorrências é da Lei Maria da Penha. Então, significa que não tem como investigar as outras coas também. Precisa de um delegado específico, né? Exatamente, isso, uma né? equipe específica. Porque você simplesmente, metade das tuas ocorrências, você desloca para violência contra a mulher. Então, um delegado que poderia estar fazendo investigação de outros crimes também sérios, como o homicídio, como o tráfico de drogas, como um assalto, violência contra a criança, contra o idoso, ele está pegando metade para só violência contra a mulher. Então isso deixa as mulheres sem ter esse atendimento que é necessário todo, e as outras ocorrências que são investigações para você prender e tirar de circulação os bandidos, ficam comprometidos. Aconteceu isso em Olinda, era a mesma coisa. Aí quando colocou a delegacia da mulher de Olinda, passou de 700 BO para 2.000 por mês, porque as mulheres que estavam caladas se sentiram seguras. E as 3 delegacias foram investigar o que precisa investigar, que são os crimes que acontecem, que a gente chama violência urbana. E ficou uma delegacia só para mulher, é o que a gente quer aqui. Porque isso vai fazer com que proteja as mulheres e proteger a toda a população que está me ouvindo nos outros crimes, se forem vítimas. Porque um assaltante solto, ele vai roubar todo mundo, continuar roubando se não for preso. Um homicida perigoso, um traficante de drogas,
e compromete a investigação por conta do número absurdo que é de violência contra a mulher, que é a Lei Maria da Penha, porque tem prazo. O delegado só tem 48 horas para encaminhar uma protetiva para o judiciário. Tudo é muito com prazo, tudo tem que ser muito urgente. Só que os outros crimes também são urgentes e fica tudo comprometido. Então, justifica também, não estou aqui falando que os outros municípios não tem que ter delegacia da mulher. Que todo mundo tenha, ótimo, mas a gente tem que ter critérios. E são critérios objetivos. São critérios objetivos. É a violência. Se existe uma demanda de violência grande aqui, eu preciso colocar isso como prioridade. Eu preciso priorizar o que é para mim e minhas coisas. Não dá para colocar para todo mundo, não. Quais são os municípios prioritários pelo número da violência? Aí você é justo com todo mundo. Sem dúvida. Deputada, o que é que diz o Estado, né? O que é que diz o governo quando há essa cobrança, né, por parte da deputada em relação a essa implantação, né? Já chegaram a dar alguma resposta em relação, porque ainda não da implantação, né, de uma delegacia na cidade e muito importante a sua fala em relação ao número, né, de habitantes. Certo? Ela deu uma atualização, já vai em 98 mil habitantes, 98 né? Mil. Então, nós temos uma estimativa de que nesse ano, a partir de agosto, tem uma nova atualização, passe dos 100 mil. E fora essas cidades vizinhas, né, que convergem para a Serra Talhada, que essa delegacia também se veria para esse atendimento regional, né? Mas o Estado tem dado alguma resposta aí em meio a essas cobranças que estão sendo feitas? Olha, Tony, eu estou fazendo cobrança também das delegacias que não abrem à noite, nem finais de semana. É justamente quando a mulher mais apanha. Que adianta a delegacia funcionar de 8 às 18, segunda a sexta? Não é comércio, minha gente, pelo amor de Deus. Então, eu também estou cobrando muito isso. E qual é a resposta? Não é porque não tem efetivo. Isso não é verdade. Porque os plantões das delegacias da mulher, eles não funcionam com delegados e policiais lotados, funcionam com policiais cota extra, que a gente chama de PGs. O policial, como eu fiz a vida toda, eu trabalhava no DHPP de 8 às 18, segunda a sexta, e na hora extra, à noite, de 7 da noite às 7 da manhã, eu dava plantão. Eu não, todo mundo. As delegacias funcionam assim. Mas vamos supor que tem essa justificativa. Está agora no curso de formação policiais, delegados, escrivães e agentes de polícia. Então, o momento é esse. Se o problema era esse, vai deixar de ser. É efetivo, né? Vai deixar de ser. Porque eles estão saindo do curso de formação e a gente precisa. Agora, o que é que precisa? Eu estava falando agora com as meninas lá nesse evento. A gente precisa se tornar prioridade para o Estado. A mulher tem que se tornar prioridade e a vida da mulher tem que se tornar prioridade. Tem que ser implantado tolerância zero, meu amigo. O agressor, por que ele faz isso? Porque ele acredita na impunidade. Ele bate todo dia, não acontece nada com ele. Então ele se sente no direito de bater. Quando o Estado chegar e disser, olha, a partir de agora tem delegacia aqui da mulher 24 horas, tem equipe aqui junto com a prefeitura, com o município, com o CEAM. Primeiro grito, mulher denuncie. Ele vai preso. E se começar a acontecer, como propaganda de cigarro, você fumou, você morre. Como conseguiu diminuir? É a mesma coisa. A gente precisa de uma grande campanha de tolerância zero. Agora, para que seja, primeiro, a mulher tem que acreditar. E como ela vai acreditar? Sendo acolhida. E o criminoso tem que acreditar quando ele for punido. O que não pode é todo dia ele gritar, todo dia ele bater, a mulher com medo e fica por isso mesmo. Não pode ficar por isso mesmo. Os vizinhos têm que ter informação, olha, denuncie, ligue para o número tal, ajude essa mulher. Agora, tudo isso a gente tem que trabalhar com a repressão também. Tem a prevenção, que a Secretaria da Mulher faz muito bem, que tem os psicólogos, assistentes sociais, tem advogado para dar esse suporte, mas tem que ter a punição. A Lei Maria da Penha é muito clara. O papel da Lei Maria da Penha é o quê? É proteger, é um mecanismo de proteção para a mulher, mas tem que ter a punição do agressor. É para isso que existe a pena. Agora, o que a gente vê hoje é total impunidade e quando se prende, a audiência de custódia ainda solta. É outro problema também. É outro, mas a gente tem que falar de todos os problemas. Porque se a rede não funciona integrada, se algum deles não cumprir todo o ciclo, ele vai mais uma vez se sentir confortável para continuar cometendo. Eu sempre digo, a impunidade é o combustível da criminalidade. Não pode ter esse combustível. Ele tem que ser penalizado. A pena tem que servir de exemplo para os outros. Sem dúvida. Concordo plenamente com suas palavras. Deputada, aproveitando também sua passagem, e essa área, né, de atuação, a delegada falou em relação também a essa questão
das delegacias de polícia, de fechar, e a gente tem percebido muito isso aqui no interior, né? Por exemplo, a gente está lendo uma ocorrência pela manhã, recentemente, de Tapetim lá no Alto Pajeú. Aí a ocorrência desceu para Afogados da Engazeira, aqui no Médio Pajeú. Então, uma guarnição da polícia vai ter que sair da rua para levar aquela ocorrência para entregar lá ao delegado de polícia, né, a autoridade policial, para depois voltar. Então, olha o tanto de tempo que passa uma guarnição fora das ruas trabalhando, né? Então, a gente tem aí uma deficiência, e aí eu queria saber se a deputada tem percebido isso também naquela região metropolitana, se é só um problema aqui do sertão ou por lá também tem acontecido isso. É um problema crônico. Veja que absurdo. Essa guarnição que você falou, geralmente só existe ela na cidade, ainda tem mais grave. Exatamente. Só existe ela. Aí fica a cidade sem policiamento, ainda tem custo de combustível. É uma logística que não faz sentido, quando naquela cidade deveria ter um plantão. É o que eu tô falando sempre. Gente, a gente tem que ter, a delegacia precisa estar aberta. Como é que você tem uma delegacia que fecha de 8 às 18? Aí e aqui no sertão, as cidades são muito longe umas das outras. Então o deslocamento é muito grande. E às vezes, para fazer o flagrante, quando chega lá já tem outra ocorrência, é o dia todo os policiais afastados do município dele e a população lá. Aí tem audiência de custódia, aí pega o preso, leva a polícia civil, que não tem praticamente mais efetivo. E eu sempre digo, a gente quando pensa em sistema de justiça, você não pode pensar só no judiciário. Não, você tem que pensar em quem executa. A polícia que executa, que não tem efetivo, uma polícia que executa, que não tem viatura, que o efetivo é mínimo e quando sai fica a cidade descoberta. Então isso está sendo ruim para muita gente, para a população. Sim. Aí muita gente faz o quê? Desiste, é roubado, vou fazer o que lá? Vou para lá para depois eu ser deslocado, que a vítima tem que ir junto para fazer o flagrante. Lá para outro município, aí faz com que as pessoas percam a crença na justiça. O que tem de gente que tem mais celular furtado hoje não faz mais nem BO. Exatamente, tem isso. E isso é ruim, porque se não tiver BO, você acha que não está acontecendo crime. E não ter BO, gente, não é que não está acontecendo crime, não. Tem município, Tony, que o registro de BO de violência contra a mulher é 2 por mês, ou 1 por mês. E tem gestor achando que no município dele não tem violência. Não, meu amigo, o pessoal não está confiando na justiça aí no município, na polícia, em tudo, na sua secretaria. Isso, na resolução dos casos. Aí as né? pessoas dizem, vai dar em nada. E não pode. Se a gente começar a achar que não dá em nada, os bandidos crescem. Bandido, se não tiver medo da polícia, vai ter medo de quem? Não é a mulher, a vítima, que tem que ter medo. Quem tem que ter medo é o bandido, é o criminoso. E ele só vai ter medo quando a justiça funcionar. E como é que vai funcionar? Quando ele for pra cadeia, cometer o crime, o que é que a lei diz? A Lei Maria da Penha, por que ela é dura? Porque mais duro que a lei é um tapa na cara. As pessoas ficam dizendo, não, a lei é muito dura. Dura é o que as mulheres passam historicamente, minha gente. Pra chegar uma lei dessa, tem um porquê. A própria história do que leva o nome, né, da lei. Maria da Penha sofreu 2 tentativas de feminicídio. E o marido dela era professor da USP, meu amigo. Da USP. Professor dela e simplesmente tentou... Como a gente costuma dizer aqui, um camarada letrado, né? Letrado. Né? Que não era Imagine uma mulher que não tem condição, que mora na favela, que não trabalha, que tem uns filhos, não tem pra onde ir. Imagine o que essa mulher sofre. Então a gente precisa pensar em proteção. E não existe proteção sem você ter uma estrutura de polícia que realmente atenda essas mulheres. Deputada, para a gente fechar a entrevista, eu queria muito lhe ouvir em relação ao que é que você tem achado da violência no estado de Pernambuco, né? Como é que tem sido essa desenvoltura do governo Raquel Lira nesse enfrentamento à violência? Até a gente comentava aqui em off também sobre a questão da violência na região metropolitana, na Mata Sul, né? Sobre a disputa de territórios para venda e comercialização de drogas, né? Tem aumentado muito o número de homicídios também, essa guerra de facções. E como é que a senhora avalia, né? Hoje, como é que está o estado de Pernambuco em relação a essa violência? Pronto, a gente sabe que a violência é algo que é crônico, que já existe há muito tempo. O que é que eu vejo hoje com esse Juntos pela Segurança? Ele tem umas metas lá, diminuir 30%, e claro que não vai conseguir. Por que não vai conseguir?
por conta, vou falar de diversos fatores. Vamos começar com a questão do efetivo. Como é que hoje eu tenho 72 delegacias sem delegado titular e eu faço concurso para 45 delegados? Como é que eu faço um concurso para 250 agentes de polícia quando eu tenho 184 municípios, mais Fernando de Noronha? Isso aí só cabe para o Recife. Só atende o Recife, mas é para o estado todo. Então, não adianta você fazer algo que você não vai ter efetividade. Eu já estou dizendo que não vai. A gente está falando aqui de abrir uma delegacia em Serra Talhada. Vai entrar só 250 agentes de polícia para o estado todo. E quando é que vai ter outro concurso? Não se sabe. Então a gente primeiro precisa de recompletamento. Se não tiver recompletamento, polícia é número, sem policial não se faz segurança pública. Polícia militar, a mesma coisa eu falo. E outras coisas que eu vejo são prioridades. A violência contra a mulher é meu grande questionamento. Eu não consigo compreender 8 delegacias fechadas à noite e final de semana. Eu falo todo dia. E digo, não precisa do pessoal que está na academia, porque isso é com policial de plantão. As pessoas tiram plantão lá e tem policial para fazer isso. Eu vejo muito como uma questão de prioridade. A violência, você anda na rua, você não vê uma viatura, você não tem sensação de segurança. No bairro que eu moro é assalto todo dia. Não é que eu moro não, em todo canto, você liga a televisão, e no estado todo. Bandidos hoje em dia, eles estão roubando de meio-dia, qualquer hora, roubando, batendo nas mulheres, batendo nos idosos. Então, a gente sabe que o teor da violência aumenta muito quando eles acreditam na impunidade. Eu volto para a impunidade. E o grande problema da impunidade é você não dar a resposta que a segurança pública tem que dar, que é a prisão do criminoso. E como é que você vai fazer isso se você simplesmente, em todo canto, você não vê policiamento? A polícia militar, em 2012, tinha 20 mil policiais militares. Eu estou em 2025, tem 16 mil. Você vem, quantos anos depois? 2012, 13 anos depois, né? Como é que você tem a criminalidade aumentando, a população aumentando, o crime cibernético, e você diminui 4 mil do efetivo lá de trás? Então você precisa fazer... É difícil desse jeito. É planejamento. Se eu não tenho um planejamento da minha segurança, eu não sei onde está o problema da minha segurança. Então, na minha opinião, eu vejo falta de planejamento. Eu digo isso, já disse a governadora, eu digo, para mim é falta de planejamento. É você saber onde está o problema e ver as prioridades, que a gente sabe que não dá para você resolver tudo, mas você tem que botar como prioridade. Eu tô falando que a gente teve 35 feminicídios de janeiro a maio, minha gente, Pernambuco, mulheres assassinadas porque queriam acabar relacionamento. Isso para mim é muito absurdo, e o que foi feito até agora? Nada. Então, porque uma coisa é acontecer o problema, uma coisa é dizer, não, vamos fazer isso. A gente não ouve uma palavra, uma vírgula sobre o que fazer para resolver. Eu botando feminicídio, teve um final de semana, mataram 4 mulheres. Então as mulheres agora são obrigadas a viver com os homens, com os agressores, com medo de morrer. Se deixar, morre, então eu vou viver. Isso não pode, é falência do Estado. O Estado tem a obrigação de dar proteção às mulheres. E a maior prova disso é por você fortalecer as delegacias da mulher nos municípios, principalmente aqueles que tem mais violência e maior população. Exatamente. Deputada Gleide Ângelo, muito obrigado por ter vindo, né? Por gentilmente ter batido esse papo conosco. Ter falado de um assunto muito importante, é o calo realmente de Pernambuco, a questão da violência, né? E esse foco contra a violência contra as mulheres. Lhe agradecer em off, lhe agradeço novamente em público por ter comprado essa briga, né, para a delegacia, a implantação da delegacia que funcione 24 horas da mulher aqui no nosso município, para ajudar também essa região inteira. É mais uma força, né? A gente teve aqui Simone Soares, advogada, né, que foi a autora da petição pública. Volto a pedir aqui à população, já fiz campanha aqui, já estou mandando o link para muitas pessoas, já assinei também, para que as pessoas assinem. Não é cabível uma cidade como Serra Talhada, com quase 100 mil habitantes, a gente só ter 400 e poucas assinaturas, né? Então peço que as pessoas assinem essa petição, que é mais, né, um pedido. A Ingrid Zanella, presidente da OAB, também fez esse pedido ao Estado também para implantação, e o seu nome, né, fortalecendo esse coro para esse pedido importantíssimo, para não só para Serra Talhada. A gente não está comprando, trazendo, não, é porque a gente quer, porque Serra Talhada, né, é importante, né? Não, porque a gente, é a necessidade, e a necessidade também de toda a nossa região. Então lhe agradeço, né, por ter vindo e por ter encampado também essa luta.
Posso dar só um recadinho? Pode ficar à vontade, deputada. Pronto, Tony. Quando eu sair daqui, eu vou almoçar e vou pro centro da cidade entregar essa prestação de contas. E o que é que eu quero dizer para as mulheres que estão me ouvindo? Se vocês precisarem de ajuda, eu tô com 10 mil mulheres já. Eu criei grupos no WhatsApp, eu botei 4 psicólogas para atender as mulheres de graça, 4 assistentes sociais, advogada, terapia em grupo. Essas mulheres precisam de cuidado emocional. Então, mulherada, eu vou pro centro agora, eu vou entregar, tem um QR Code, eu vou deixar lá os panfletos com tudo que eu tô fazendo. É prestar contas mesmo. E que a mulher que quiser ter o atendimento, é tudo sigiloso, é ela com a psicóloga, porque ela precisa muitas vezes ter confiança para falar, ela está muito calada porque está sozinha, mas o importante é ela saber que ela não está sozinha, que a gente tem várias formas de alcançar essas mulheres. A forma que eu encontrei, assim, na condição que eu posso, como parlamentar, é fazer isso. Eu criei esse grupo, o nome é Papo de Mulher com Gleide Ângelo, e eu tenho lá à disposição 4 psicólogas, 4 assistentes sociais, vou deixar com você também. Deixa aqui que a gente tem uma advogada, tudo de graça. A mulher entra lá e tem um atendimento, faz a terapia em grupo, e a gente tá tendo resultado, é muito bom. Você vê as mulheres começando a se conscientizar e começar a reconhecer que é vítima de violência. Porque muitas acham que só quando apanha é violência. Esquece da violência psicológica, financeira. Que é que controla ela e faz com que ela não viva e ela não possa exercer sua autonomia. Para mim, essa é a pior que tem. A violência física vem a partir dessa. Quando ela perde a autonomia sobre a vida dela, os outros são donos dela, tá bom? Muito bem. Obrigada, Tony, obrigada a todos os ouvintes da Rádio Cultura. E quando tiver pro Serra Talhada de novo, não se acanhe não, pode vir aqui pra Rádio Cultura que o espaço tá aberto, viu? Sou acanhada não, venho sim. Obrigada. Muito bem.